Era julho de 1993. O inverno em São Paulo mostrava-se particularmente rigoroso naquele ano. As temperaturas baixas causavam desconforto aos paulistanos, especialmente aqueles sem um teto para se abrigar. Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, havia acabado de sair de uma reunião na sede do SBT, no bairro do Anhangabaú. O empresário, então com 62 anos, caminhava em direção ao seu carro quando algo chamou sua atenção. Em uma calçada próxima, um homem encolhido tentava se proteger do frio com alguns pedaços de papelão. Seu rosto, parcialmente coberto por uma barba mal cuidada, parecia estranhamente familiar ao apresentador. Silvio, sempre atento aos detalhes, pediu que seu motorista parasse o carro. "Espere um pouco, Alberto. Preciso verificar algo", disse ele descendo do veículo. Aproximou-se cautelosamente do homem. À medida que se aproximava, a sensação de familiaridade aumentava. Quando chegou perto o suficiente, o homem ergueu os olhos, revelando um olhar que, apesar do cansaço e da tristeza, ainda guardava uma centelha de vida. Carlos Mendes, é você?" perguntou Silvio, incrédulo. O homem, surpreso ao ouvir seu nome, levantou o rosto completamente e, por um instante, um brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Senhor Abravanel", gaguejou, visivelmente constrangido por ser encontrado naquela situação. Carlos Mendes havia trabalhado como operador de câmera no SBT durante os primeiros anos da emissora, entre 1981 e 1986. Era conhecido por seu talento e dedicação, mas havia desaparecido subitamente, deixando apenas um bilhete de demissão sem maiores explicações. "O que aconteceu com você, meu amigo? Como veio parar aqui?" perguntou Silvio, agachando-se para ficar no mesmo nível do ex-funcionário, um gesto que demonstrava respeito e igualdade, características marcantes de sua personalidade. Carlos baixou os olhos envergonhado. "A vida dá muitas voltas, Sr. Abravanel. Depois que saí do SBT, abri um pequeno negócio de filmagens para eventos. Estava indo bem até que..." Sua voz falhou. "Até que minha esposa adoeceu. Câncer. Gastei tudo o que tinha com o tratamento dela. Depois que ela partiu, há 2 anos, eu simplesmente desmoronei. Perdi a vontade de continuar, perdi o negócio, perdi a casa, perdi tudo." Silvio ouviu atentamente, sem interromper. Era uma característica sua. Dar atenção total a quem falava com ele, independentemente de quem fosse. Para o apresentador, cada pessoa merecia ser ouvida com respeito. "Venha comigo, Carlos", disse finalmente, estendendo a mão. "Hoje está muito frio para conversarmos aqui na rua. Vamos para um lugar mais quente, onde possamos conversar melhor." Carlos hesitou. "Eu não quero incomodar, senhor, e estou nesse estado." Apontou para suas roupas sujas e rasgadas. Silvio sorriu, aquele sorriso característico que entrava nos lares brasileiros todos os domingos. "Meu amigo, na vida o que importa não é a roupa que vestimos, mas o caráter que carregamos. E eu me lembro bem do seu caráter. Venha." Relutante, Carlos aceitou a mão estendida e levantou-se. Ambos caminharam até o carro, onde Alberto, o motorista, abriu a porta sem demonstrar qualquer surpresa. Trabalhando há anos com Silvio Santos, ele estava acostumado com os gestos de humanidade de seu patrão, que muitas vezes não eram divulgados pela mídia. No caminho, Silvio fez algo incomum. Pediu para Alberto desviar do caminho habitual e dirigir até um restaurante simples, mas aconchegante, no centro da cidade. Um lugar onde ele costumava ir quando queria passar despercebido, longe dos holofotes e do assédio. "Vamos comer algo primeiro, Carlos. A comida aqui é excelente. E enquanto isso, você me conta melhor o que aconteceu na sua vida." Durante o jantar, Carlos relatou sua trajetória. Após sair do SBT, realmente havia conseguido estabelecer-se como cinegrafista independente, cobrindo principalmente casamentos e festas de aniversário.
casou-se com Regina, uma professora de literatura, e juntos compraram uma pequena casa na zona leste de São Paulo. A vida seguia tranquila até que, em 1990, Regina foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Fiz de tudo, Sr. Abravanel. Vendi o equipamento, depois o carro, finalmente a casa. Nada foi suficiente. Ela lutou por 1 ano, mas não resistiu. Silvio ouvia com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente deixando que Carlos desabafasse. Era visível que o homem não falava sobre sua história há muito tempo. E por que não procurou ajuda depois? Antigos colegas, amigos, família? Perguntou Silvio quando Carlos terminou seu relato. Orgulho, talvez. Vergonha. Depois que Regina partiu, eu me fechei. Afastei todos. E quando finalmente percebi que precisava de ajuda, já era tarde demais. Ninguém contrata um homem de quase 50 anos, sem residência fixa e com aparência de mendigo. Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, pensativo. Então, falou algo que ficaria gravado na memória de Carlos para sempre. Sabe, Carlos, a vida é como um programa de auditório. Às vezes, estamos no palco, sob os holofotes, recebendo aplausos. Outras vezes, estamos na plateia, apenas observando. E há momentos em que estamos nos bastidores, onde ninguém nos vê, enfrentando desafios que o público desconhece. Mas em todos esses lugares, continuamos sendo a mesma pessoa. O que muda é apenas o cenário. Carlos olhou para Silvio, surpreendido pela profundidade daquelas palavras ditas de forma tão simples. O importante, continuou o apresentador, é que você nunca deixou de ser quem é. Um homem trabalhador que enfrentou adversidades para cuidar de quem amava. Isso é algo que admiro muito. Ao final do jantar, Silvio fez uma proposta a Carlos. Tenho um apartamento pequeno que está desocupado. Pertencia à minha mãe, que faleceu há alguns anos. Você pode ficar lá até se restabelecer. Além disso, se você ainda tem interesse em trabalhar com câmeras, posso verificar se há uma posição disponível no SBT. Carlos mal podia acreditar no que ouvia. Mas, senhor Abravanel, por que faria isso por mim? Não sou nada para o senhor. Silvio sorriu novamente, mas desta vez um sorriso mais contido, quase paternal. Carlos, você já se perguntou por que trabalho tanto? Porque, aos 62 anos, ainda apresento programas, participo de reuniões, estou sempre em movimento. Carlos balançou a cabeça negativamente. Porque acredito que fomos colocados neste mundo para fazer a diferença na vida uns dos outros. Minha mãe me ensinou isso quando eu era apenas um menino vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Senhor, ela dizia, nunca passe por alguém que precisa de ajuda sem estender a mão, pois amanhã pode ser você quem precisará de ajuda. O olhar de Silvio parecia distante por um momento, como se estivesse revivendo aquela memória. Não estou fazendo isso por caridade, Carlos. Estou fazendo isso porque acredito no seu potencial. Sempre acreditei. E agora estou apenas lhe dando a oportunidade de mostrar a si mesmo do que é capaz. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 2 anos, Carlos Mendes dormiu em uma cama limpa, com o estômago cheio e, mais importante, com um renovado senso de esperança. Na manhã seguinte, Carlos despertou desorientado. Por um breve momento pensou que tudo não passara de um sonho. O reencontro com Silvio Santos, o jantar, a conversa, a oferta de ajuda. Mas ao olhar ao redor e perceber que estava em um pequeno apartamento limpo e organizado, soube que tudo havia sido real. O imóvel, localizado no bairro do Bexiga, era modesto, mas aconchegante. Uma sala conjugada com cozinha, um quarto e um banheiro. Tudo estava impecavelmente limpo e havia alguns alimentos básicos na geladeira e nos armários. Sobre a mesa da cozinha, Carlos encontrou um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia inconfundível de Silvio Santos, junto com um cartão de crédito e alguns documentos.
Carlos, espero que tenha dormido bem. Este apartamento é seu pelo tempo que precisar. Os documentos incluem a chave, o contrato de comodato, apenas uma formalidade e um cartão de crédito com um limite modesto para suas necessidades imediatas. Sugiro que compre roupas novas e o que mais precisar para se sentir confortável. Há um telefone na sala. Por favor, ligue para meu assistente, José, no número anotado abaixo, até meio-dia. Ele tem instruções para ajudá-lo com o próximo passo. Lembre-se, o que você está recebendo não é um presente, mas uma oportunidade. O que fará com ela depende inteiramente de você. Com estima, Senhor Abravanel. Carlos leu a carta 3 vezes, incrédulo. A generosidade de Silvio ia além de qualquer expectativa. Decidiu seguir as instruções à risca. Tomou um banho demorado, o primeiro em muito tempo em um banheiro privado e com água quente. Mesmo sem ter roupas novas ainda, sentiu-se outro homem apenas por estar limpo. Às 11h30, ligou para o número indicado. José, o assistente de Silvio, atendeu prontamente. Ah, senhor Mendes, estávamos esperando sua ligação. O senhor Abravanel pediu que eu lhe desse algumas orientações. José explicou que um motorista viria buscá-lo às 14h para levá-lo a algumas lojas onde poderia comprar roupas adequadas para uma entrevista de emprego. O senhor Abravanel mencionou que o senhor tem experiência como operador de câmera, correto? Sim, trabalhei no SBT por 5 anos e depois como autônomo, respondeu Carlos. Excelente. Amanhã, às 9h, o mesmo motorista o levará ao SBT para uma entrevista com o diretor de operações. O senhor Abravanel pediu que eu ressaltasse que esta é uma oportunidade real, não um favor. Você será avaliado como qualquer outro candidato. Carlos sentiu um misto de gratidão e ansiedade. Entendo perfeitamente. E, por favor, agradeça ao senhor Abravanel por mim. Farei isso. Ah, mais uma coisa. O senhor Abravanel sugeriu que o senhor procure um barbeiro hoje. Disse que uma aparência renovada ajuda a renovar o espírito. Carlos sorriu ao desligar. Mesmo em meio a seus inúmeros compromissos, Silvio Santos encontrava tempo para pensar em detalhes que poderiam fazer diferença na vida de alguém. As próximas horas foram surreais para Carlos. Acompanhado pelo motorista, visitou lojas onde comprou roupas simples, mas elegantes, adequadas para o trabalho em uma emissora de televisão. Depois, seguindo o conselho de Silvio, foi a um barbeiro onde cortou o cabelo e aparou a barba, optando por um visual mais cuidado, mas que ainda mantinha uma aparência madura e profissional. Ao retornar ao apartamento no final da tarde, Carlos mal reconheceu o homem que o espelho refletia. Não era apenas a aparência que havia mudado, havia um brilho diferente em seus olhos, um brilho que ele não via desde que Regina adoecera. Naquela noite, enquanto organizava suas novas roupas no pequeno armário do quarto, Carlos encontrou uma foto antiga em seu casaco velho. Era ele e Regina, sorrindo em frente à casa que haviam comprado. Sentou-se na cama, olhando longamente para a imagem. Regina, você não vai acreditar no que aconteceu, murmurou para a foto. Acho que estou recebendo uma segunda chance e prometo que não vou desperdiçá-la. A manhã seguinte chegou rapidamente. Carlos despertou antes mesmo do despertador, nervoso, mas determinado. Vestiu-se com cuidado, calça social azul marinho, camisa branca de mangas compridas e um blazer simples que havia comprado no dia anterior. Às 9h em ponto, estava na recepção do SBT, aguardando pela entrevista. O ambiente era familiar e ao mesmo tempo estranho. Muita coisa havia mudado nos 7 anos desde que deixara a emissora. Mas a essência do lugar, aquela energia vibrante tão característica das produções de Silvio Santos, continuava a mesma. A entrevista com o diretor de operações, Roberto Manzoni, foi surpreendentemente profissional e direta. Não houve menção ao fato de Carlos ter sido indicado por Silvio Santos.
Manzoni fez perguntas técnicas, testou seus conhecimentos sobre equipamentos modernos e discutiu cenários hipotéticos de transmissão. Vou ser sincero, Mendes, disse Manzoni ao final da entrevista. Há uma lacuna considerável no seu currículo e você está um pouco desatualizado em relação às tecnologias mais recentes. Por outro lado, sua experiência anterior é sólida e você demonstra um entendimento fundamental que é difícil de ensinar. Carlos assentiu, aceitando a avaliação justa. Temos uma posição de operador de câmera assistente disponível, continuou Manzoni. Não é uma função principal, mas lhe dará a oportunidade de reaprender o ofício e se familiarizar com os novos equipamentos. O salário é modesto, mas inclui todos os benefícios. Você teria interesse? Absolutamente, respondeu Carlos sem hesitação. É tudo o que eu poderia esperar. Uma chance de recomeçar. Ótimo. Você começa na segunda-feira, às 7h, para o treinamento inicial. E ao sair do prédio do SBT, Carlos sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Orgulho. Não o orgulho tolo que o impedira de buscar ajuda quando mais precisava, mas o orgulho genuíno de alguém que recebe uma oportunidade e está determinado a aproveitá-la ao máximo. No caminho de volta ao apartamento, pediu ao motorista que parasse em uma pequena igreja. Não era particularmente religioso, mas sentia necessidade de um momento de reflexão e gratidão. Entrou silenciosamente e sentou-se em um dos bancos do fundo. Obrigado, sussurrou, sem saber exatamente a quem direcionava aquela gratidão. Se a Deus, ao destino, a Silvio Santos ou à memória de Regina, que de alguma forma parecia guiá-lo mesmo após sua partida. Nos dias que se seguiram, Carlos dedicou-se integralmente a reaprender seu ofício. A tecnologia havia avançado consideravelmente desde seus últimos dias como operador de câmera, mas os princípios fundamentais permaneciam os mesmos. Sua experiência anterior e sua dedicação compensavam a falta de familiaridade com os novos equipamentos. Colegas mais jovens, inicialmente céticos quanto ao novato de meia-idade, logo passaram a respeitar sua ética de trabalho e conhecimento técnico. Carlos nunca mencionava sua conexão com Silvio Santos, preferindo conquistar o respeito por seus próprios méritos. Após um mês no novo emprego, Carlos finalmente conseguiu organizar suas finanças o suficiente para alugar um pequeno apartamento próximo à emissora. Era um lugar simples, menor até que o apartamento que Silvio lhe emprestara, mas representava um enorme passo em sua jornada de recuperação. Antes de se mudar, deixou o apartamento do Bexiga impecavelmente limpo e escreveu uma carta de agradecimento a Silvio Santos. Senhor Abravanel, palavras não são suficientes para expressar minha gratidão pelo que o senhor fez por mim. Quando nos encontramos naquela noite fria de julho, eu havia perdido muito mais que bens materiais. Havia perdido a esperança e a fé em mim mesmo. O Senhor não apenas me ofereceu abrigo e trabalho, mas algo muito mais valioso, a chance de recuperar minha dignidade. Hoje, ao deixar este apartamento que tão generosamente me emprestou, levo comigo não apenas novas possibilidades materiais, mas um renovado senso de propósito. Prometo honrar sua confiança, trabalhando com dedicação e integridade. E um dia, quando estiver completamente recuperado, espero poder ajudar alguém da mesma forma que o Senhor me ajudou. Com eterna gratidão, Carlos Mendes. Junto com a carta, Carlos deixou o cartão de crédito que recebera, sem ter utilizado todo o limite disponível, e uma pequena caixa contendo sua primeira economia desde que recomeçara a trabalhar. Não era muito, mas representava o início de sua independência financeira. Naquele mesmo dia, enquanto se instalava em seu novo lar, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Alô, Carlos, aqui é Silvio Santos. Por um instante, Carlos ficou sem palavras, surpreso por receber uma ligação pessoal do apresentador. Senhor Abravanel, que honra receber sua ligação!
Recebi sua carta e seu presente, disse Silvio com um tom de voz que misturava divertimento e aprovação. Muito nobre da sua parte, mas completamente desnecessário. Aquele dinheiro era para você. Era importante para mim, senhor. Uma questão de princípios. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por uma risada característica. Sabe, Carlos, pessoas como você me fazem acreditar que vale a pena continuar trabalhando, mesmo depois de tantos anos. Ouvi bons comentários sobre seu desempenho no SBT. Manzoni diz que você tem potencial para voltar à função principal em breve. Estou dando o melhor de mim, senhor. Tenho certeza que sim, e é por isso que tenho uma proposta para você. Carlos ouviu atentamente enquanto Silvio explicava. O SBT estava desenvolvendo um novo programa documental sobre histórias de superação. Precisavam de alguém com sensibilidade para captar momentos genuínos, alguém que entendesse o que significava enfrentar dificuldades e superá-las. Você seria perfeito para a função de cinegrafista principal deste projeto, Carlos. É um trabalho além de suas atribuições atuais, com remuneração adicional, claro. O que acha? A oportunidade era mais do que Carlos poderia esperar naquele momento de sua carreira. Seria uma honra, senhor Abravanel, e uma grande responsabilidade, que aceito com alegria, presumo. Absolutamente. Ótimo. Manzoni entrará em contato para discutir os detalhes. E Carlos, Silvio fez uma pausa. Lembre-se do que conversamos naquela noite. Todos nós, em algum momento, precisamos de uma mão estendida. O importante é que, quando nos levantamos, estendamos essa mesma mão a outros que ainda estão caídos. Ao desligar o telefone, Carlos olhou ao redor de seu pequeno apartamento. Não era luxuoso, nem mesmo confortável pelos padrões comuns, mas representava algo precioso, um recomeço. E com esse recomeço, vinha uma nova compreensão do que realmente importava na vida. Naquela noite, Carlos pegou a foto dele com Regina e colocou-a em uma moldura nova sobre a mesa de cabeceira. Estamos reconstruindo nossa vida, meu amor, sussurrou para a imagem, de uma forma diferente, mas ainda assim seguindo em frente. Dezembro de 1994. O clima natalino tomava conta de São Paulo, com decorações festivas iluminando as ruas e o espírito de fim de ano permeando o ar. Para Carlos Mendes, aquele Natal tinha um significado especial. Marcava o fechamento de um ciclo de recuperação e o início de um novo capítulo em sua vida. Nos 17 meses desde o reencontro com Silvio Santos, Carlos havia progredido significativamente. O projeto documental Histórias que Inspiram tinha sido um sucesso surpreendente, capturando a atenção do público e rendendo ao SBT uma indicação ao prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Documentário para Televisão. O trabalho de Carlos como cinegrafista principal foi fundamental para o sucesso do programa. Sua capacidade de captar momentos genuínos, de encontrar beleza em situações cotidianas e de mostrar com dignidade a luta de pessoas comuns contra adversidades extraordinárias, foi amplamente elogiada pela crítica especializada. Aquela manhã de 22 de dezembro começou com Carlos sendo chamado à sala de Silvio Santos. Tais convocações haviam se tornado mais frequentes nos últimos meses, à medida que o apresentador demonstrava crescente interesse pelo projeto documental. "Carlos, meu amigo, entre!" exclamou Silvio ao vê-lo à porta. O apresentador, então com 64 anos, mantinha a mesma energia e carisma que o tornaram um ícone da televisão brasileira. "Sente-se, por favor. Tenho novidades excelentes para compartilhar." Carlos acomodou-se na cadeira indicada, notando como a sala de Silvio, apesar de espaçosa e bem decorada, mantinha uma simplicidade que refletia a personalidade de seu dono. Não havia ostentação, apenas funcionalidade e bom gosto. O programa Histórias que Inspiram superou todas as nossas expectativas, começou Silvio, seu entusiasmo evidente na voz.
As pesquisas mostram que estamos atingindo um público diversificado e, mais importante, estamos realmente impactando vidas. Recebemos centenas de cartas de telespectadores contando como as histórias exibidas os motivaram a superar seus próprios desafios. Carlos sorriu, genuinamente feliz com a notícia. É gratificante saber que nosso trabalho está fazendo diferença, Sr. Abravanel. Sim, sim, e é por isso que decidi expandir o projeto. A partir de março de 1995, Histórias que Inspiram passará a ser exibido semanalmente, não mais quinzenalmente. Além disso, Silvio fez uma pausa dramática, típica de quem conhece bem o valor de um bom timing. Além disso, quero que você assuma a direção de fotografia de todo o programa. Carlos sentiu o impacto da notícia. Era uma promoção significativa, que vinha com maior responsabilidade e, naturalmente, melhor remuneração. Senhor Abravanel, eu não sei o que dizer. Um obrigado seria adequado, brincou Silvio com seu humor característico. Mas saiba que esta não é uma decisão baseada em sentimentalismo. Você provou seu valor, Carlos. Seu trabalho fala por si mesmo. Obrigado pela confiança, senhor. Farei o meu melhor para honrá-la. Silvio assentiu, satisfeito. Tenho certeza que sim. Agora, há mais uma coisa que gostaria de discutir com você. O tom do apresentador tornou-se mais sério. O próximo episódio especial de Natal. Tive uma ideia que gostaria de compartilhar. Nas próximas 2 horas, Silvio e Carlos discutiram um conceito ambicioso. Um episódio especial que mostraria histórias de pessoas que, tendo recebido ajuda em momentos difíceis, agora dedicavam suas vidas a ajudar outros. O título provisório era O Ciclo da Generosidade. A ideia é mostrar como um simples ato de bondade pode desencadear uma reação em cadeia de boas ações, explicou Silvio. Como uma única mão estendida pode, indiretamente, tocar centenas de vidas. Carlos estava entusiasmado com o conceito. É uma mensagem poderosa, Sr. Abravanel, e muito apropriada para a época de Natal. Exatamente. E já temos 3 histórias confirmadas. Um ex-dependente químico que agora coordena um centro de reabilitação. Uma mulher que, após sobreviver a um câncer de mama, fundou uma ONG para apoiar outras pacientes. E um empresário que, tendo recebido ajuda financeira no início de sua carreira, agora mantém um programa de microcrédito para pequenos empreendedores. Carlos escutava atentamente, fazendo anotações mentais sobre como abordar visualmente cada história. Então Silvio continuou. Mas ainda falta uma 4ª história para completar o programa, e é aí que entra minha proposta. Gostaria que você compartilhasse a sua história, Carlos. A proposta pegou Carlos completamente de surpresa. Minha história? Mas, Sr. Abravanel, eu não fiz nada extraordinário. Silvio inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você se engana, meu amigo. Sua jornada de recuperação é inspiradora por si só. Mas o que realmente me impressiona é o que você tem feito nos últimos meses. Carlos olhou para Silvio confuso. Não estou entendendo. Ah, não? E quanto ao projeto com jovens em situação de rua que você iniciou? O programa de capacitação em audiovisual para adolescentes em vulnerabilidade social? Carlos sentiu o rosto esquentar. Como o senhor soube disso? Silvio sorriu, aquele sorriso característico que combinava sagacidade e bondade. Carlos, sou Silvio Santos. Tenho meus métodos. Riu brevemente antes de continuar. Na verdade, Roberto Manzoni comentou comigo. Ele disse que você tem usado seu tempo livre e parte de seu salário para ensinar técnicas básicas de filmagem a jovens em situação de risco, em parceria com uma ONG da Zona Leste. Era verdade. Nos últimos 6 meses, Carlos havia iniciado um pequeno projeto voluntário. Utilizando equipamentos simples,
muitos deles doados por colegas do SBT, ele ensinava noções básicas de audiovisual a jovens de 15 a 18 anos que viviam em abrigos ou nas ruas. O projeto começou modestamente, com apenas 3 adolescentes, mas já contava com 15 participantes regulares. É apenas uma forma de retribuir, Sr. Abravanel, de passar adiante a oportunidade que recebi. Exatamente, exclamou Silvio, batendo levemente na mesa com entusiasmo. É isso que quero mostrar no programa. Como a gratidão pode se transformar em ação. Como alguém que recebeu ajuda pode, por sua vez, ajudar outros, perpetuando um ciclo positivo. Carlos refletiu por alguns instantes. A ideia de expor sua história, incluindo o período em que viveu nas ruas, causava-lhe certo desconforto. Por outro lado, se seu exemplo pudesse inspirar outras pessoas a superarem dificuldades ou a estenderem a mão a quem precisa, talvez valesse a pena. Se o senhor acha que minha história pode contribuir para o programa, aceito participar, disse finalmente, mas com uma condição. Silvio arqueou as sobrancelhas curioso. E qual seria? Que o senhor também participe. Não apenas como o dono da emissora ou o idealizador do projeto, mas como parte da história. Afinal, foi sua ação que iniciou este ciclo particular de generosidade. Silvio ficou visivelmente desconfortável com a sugestão. Apesar de sua personalidade expansiva e sua presença constante na televisão, era conhecido por ser reservado quanto às suas ações filantrópicas. Carlos, você sabe que prefiro manter minhas ações pessoais longe dos holofotes. Não fiz o que fiz buscando reconhecimento. Eu sei disso, Sr. Abravanel, e é exatamente por isso que sua participação seria tão valiosa. Mostraria que a verdadeira generosidade não busca aplausos, que ajudar o próximo pode ser um fim em si mesmo, não um meio para obter prestígio social. Silvio considerou o argumento, tamborilando os dedos na mesa pensativamente. Você aprendeu a ser persuasivo, Carlos. Deve ser o convívio com a equipe de produção. Sorriu brevemente antes de continuar. Vamos fazer o seguinte. Não prometo aparecer no programa, mas permito que você conte a história completa, incluindo minha participação. Se durante as filmagens eu sentir que devo contribuir pessoalmente com um depoimento, considerarei a possibilidade. Carlos aceitou o compromisso, sabendo que era o máximo que conseguiria naquele momento. Nas semanas que se seguiram, a equipe trabalhou intensamente na produção do especial de Natal. Carlos dividiu-se entre suas funções como cinegrafista principal e como sujeito de uma das histórias. Uma experiência que achou surpreendentemente desafiadora. É diferente estar do outro lado da câmera, comentou com Marta Oliveira, a repórter designada para conduzir as entrevistas. Sempre me senti protegido atrás do equipamento, observando a vida dos outros. Expor a minha própria história me deixa vulnerável. Marta, uma jornalista experiente conhecida por sua sensibilidade, sorriu compreensivamente. É natural sentir-se assim, Carlos. Mas acredite, sua história tem um poder imenso. Durante a pré-entrevista, confesso que me emocionei várias vezes. A gravação da história de Carlos foi dividida em 3 partes. Seu período como funcionário do SBT nos anos 80, o intervalo de dificuldades após a morte de sua esposa e seu reencontro com Silvio Santos, culminando em seu projeto atual com jovens em situação de vulnerabilidade. Para a última parte, Carlos fez questão de incluir depoimentos dos adolescentes que participavam de seu projeto. Jefferson, um rapaz de 17 anos que demonstrava particular talento para a captação de imagens, ofereceu um dos depoimentos mais tocantes. Antes de conhecer o professor Carlos, eu não acreditava que existia lugar para mim nesse mundo, sabe? Cresci vendo a TV como algo distante, feito por gente diferente, de outro planeta. O Carlos me mostrou que pessoas como eu também podem contar histórias. Também podem fazer parte desse universo. Ele não só ensina técnica, ele ensina a gente a acreditar em si mesmo. A semana do Natal se aproximava,
e a equipe trabalhava contra o relógio para finalizar o especial, que seria exibido na noite de 24 de dezembro. Carlos, além de supervisionar a fotografia do programa inteiro, estava diretamente envolvido na edição de sua própria história. Faltando 3 dias para a exibição, enquanto Carlos trabalhava na ilha de edição, recebeu uma visita inesperada. Silvio Santos em pessoa. "Como vai o trabalho, Carlos?" perguntou o apresentador, observando as imagens na tela do computador. "Avançando bem, senhor Abravanel. Estamos na fase final de edição." Silvio observou em silêncio por alguns minutos, assistindo a trechos do material já editado. Então, para surpresa de Carlos, anunciou: "Decidi participar do programa, não como Silvio Santos, o apresentador, mas como senhor Abravanel, apenas um homem que teve a oportunidade de ajudar outro em um momento difícil." Carlos não conseguiu esconder sua surpresa e satisfação. "O senhor tem certeza? Sei como valoriza sua privacidade." "Tenho certeza. Sua história me fez refletir sobre algo importante. Às vezes, compartilhar nossas ações pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Não se trata de buscar reconhecimento, mas de mostrar que qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, pode fazer a diferença na vida de alguém." Naquela mesma tarde, Silvio concedeu uma entrevista de quase 2 horas. Falou não apenas sobre o caso específico de Carlos, mas sobre sua filosofia de vida, suas influências familiares e sua visão sobre responsabilidade social. "Minha mãe, Rebeca, era uma mulher extraordinária", contou, com evidente emoção. "Mesmo com poucos recursos, sempre encontrava uma forma de ajudar vizinhos em dificuldade. Ela costumava dizer: 'Senhor, não importa o quanto você tenha, sempre haverá alguém com menos. E não importa o quanto você dê, nunca será mais do que recebeu da vida.'" Silvio relatou episódios de sua infância no Rio de Janeiro, quando sua família enfrentou dificuldades financeiras, e como essas experiências moldaram sua visão sobre dinheiro e sucesso. "Aprendi cedo que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que fazemos com o que temos. Seja tempo, dinheiro, conhecimento ou simplesmente atenção, todos temos algo valioso para compartilhar." Quando questionado sobre por que escolheu ajudar Carlos especificamente, Silvio respondeu com sinceridade: "Não foi uma decisão calculada. Naquele momento, vi alguém que precisava de ajuda e que eu sabia tinha potencial para se reerguer. Mas mais importante que isso, vi um ser humano em sofrimento. E que pessoa eu seria se passasse ao lado e não fizesse nada?" A entrevista de Silvio trouxe uma dimensão adicional ao programa. Não era apenas a história de 4 pessoas que haviam superado dificuldades para ajudar outros. Era também um vislumbre da filosofia pessoal de um dos empresários mais bem-sucedidos e queridos do Brasil. Na noite de 24 de dezembro de 1994, às 22 horas, foi ao ar o especial O Ciclo da Generosidade. A audiência foi excepcional, mesmo para os padrões do SBT. Milhões de brasileiros reunidos com suas famílias para as celebrações natalinas foram tocados pelas histórias apresentadas. A história de Carlos e Silvio, apresentada como o ponto culminante do programa, provocou uma reação particularmente forte. A imagem do poderoso empresário encontrando um ex-funcionário em situação de rua, oferecendo-lhe não caridade, mas dignidade e oportunidade, capturou a imaginação do público. Mais impressionante ainda foi o desdobramento, como Carlos, tendo recuperado sua estabilidade, decidiu usar seu tempo e recursos para ajudar jovens em situação semelhante à que ele mesmo havia enfrentado. O programa encerrou-se com uma reflexão de Silvio Santos, gravada especialmente para a ocasião. Neste Natal, gostaria de propor um desafio a todos que nos assistem. Identifique alguém próximo a você que esteja enfrentando dificuldades. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido da escola de seus filhos. Pergunte-se: o que posso fazer para ajudar esta pessoa?
Não precisa ser algo grandioso ou custoso. Às vezes, um conselho sincero, uma palavra de encorajamento ou simplesmente ouvir com atenção já faz toda a diferença. Lembre-se, a maior dádiva que podemos oferecer a alguém é a oportunidade de recuperar sua dignidade e independência. E ao fazer isso, você não está apenas ajudando uma pessoa, está iniciando um ciclo de generosidade que pode, eventualmente, tocar centenas de vidas. A repercussão do programa foi imediata e extensa. Nos dias que se seguiram, o SBT recebeu milhares de cartas, telefonemas e, mais tarde, e-mails de telespectadores comovidos. Muitos relatavam como foram inspirados a realizar ações concretas de solidariedade após assistirem ao especial. Para Carlos, o impacto foi ainda mais direto. Seu projeto com jovens em situação de vulnerabilidade recebeu dezenas de ofertas de apoio, equipamentos, espaço físico para aulas, oportunidades de estágio e até mesmo propostas de patrocínio de empresas interessadas em associar suas marcas à iniciativa. Uma semana após a exibição do programa, Carlos foi chamado novamente à sala de Silvio Santos. Desta vez, encontrou o empresário acompanhado de Roberto Manzoni e de uma mulher que não conhecia, apresentada como doutora Luciana Cardoso, advogada da holding que controlava os negócios de Silvio. Carlos, a repercussão do programa superou nossas expectativas mais otimistas, começou Silvio, visivelmente satisfeito. Mas mais importante que a audiência ou o retorno comercial é o impacto social que estamos tendo. Recebemos relatos de dezenas de iniciativas inspiradas pelo programa. É gratificante saber disso, Sr. Abravanel, respondeu Carlos, genuinamente emocionado. Sim, sim. E é por isso que o chamei aqui hoje. Tenho uma proposta para você. Silvio explicou que, motivado pelo sucesso do especial e pelo potencial demonstrado pelo projeto de Carlos, decidira criar uma fundação dedicada a programas sociais focados em capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. A Fundação Abravanel será uma entidade independente, com recursos próprios e gestão profissional, explicou doutora Luciana. E gostaríamos que você, Carlos, assumisse a direção do programa de audiovisual, que será uma das primeiras iniciativas da Fundação. Carlos estava atônito. Mas não tenho experiência em gestão de projetos sociais desse porte. Ninguém nasce sabendo, Carlos, interveio Silvio, com seu pragmatismo característico. Você terá suporte de profissionais experientes. O que precisamos é de alguém que entenda profundamente tanto o aspecto técnico do audiovisual quanto a realidade dos jovens que queremos atender. E, mais importante, alguém que acredite genuinamente no poder transformador da oportunidade. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Significaria deixar sua posição recém-conquistada no SBT para embarcar em um projeto completamente novo, com desafios diferentes. Preciso pensar, Sr. Abravanel. É uma decisão importante. É claro, concordou Silvio. Tome seu tempo, mas não muito, acrescentou com uma risada. Queremos iniciar as atividades da Fundação já em fevereiro. Naquela noite, em seu apartamento, um lugar modesto, mas confortável, que ele agora podia chamar de lar, Carlos refletiu longamente sobre a proposta. Pegou a foto de Regina, que continuava em sua mesa de cabeceira, e murmurou, como se conversasse com ela. O que você acha, meu amor? É uma grande mudança. Finalmente consegui estabilidade no SBT, e agora surgiria essa oportunidade. Mas também é uma chance de multiplicar o impacto do nosso pequeno projeto, de ajudar não apenas 15, mas centenas de jovens. Carlos imaginou o que Regina, professora dedicada que era, diria. Provavelmente o incentivaria a aceitar o desafio. Ela sempre acreditou no poder transformador da educação.
Mais tarde, Carlos ligou para Jefferson, o jovem que havia dado um dos depoimentos mais tocantes para o programa. "Professor Carlos, que honra receber sua ligação", exclamou o rapaz do outro lado da linha. "Jefferson, preciso da sua opinião sincera sobre algo importante." Carlos explicou a proposta que recebera, omitindo detalhes confidenciais, mas deixando claro que se tratava de uma oportunidade de expandir significativamente o projeto que já desenvolviam. "O que você acha? Devo aceitar?" Houve um breve silêncio na linha antes que Jefferson respondesse. "Professor, quando o senhor me encontrou, eu estava dormindo embaixo do viaduto do Glicério, sem perspectiva nenhuma. Hoje tenho um objetivo na vida. Sei o que quero ser, sei que posso ser alguém, e isso aconteceu porque o Senhor acreditou em mim antes que eu mesmo acreditasse." A voz do jovem embargou levemente. "Se o Senhor puder fazer isso por outros moleques como eu, cara, não tem nem o que pensar, é claro que deve aceitar." Aquelas palavras simples, mas profundamente sinceras, foram decisivas para Carlos. Na manhã seguinte, ele entrou na sala de Silvio Santos com uma decisão tomada. "Aceito o desafio, Sr. Abravanel. Vou dirigir o programa de audiovisual da Fundação." Silvio abriu seu característico sorriso. "Excelente escolha, Carlos. Tenho certeza que fará um trabalho extraordinário. Farei o meu melhor. Mas tenho algumas ideias e condições que gostaria de discutir." "Naturalmente, estou todo ouvidos." Carlos apresentou sua visão para o programa. Além de ensinar técnicas de audiovisual, queria criar um estúdio completo onde os jovens pudessem produzir conteúdo real, documentários, curtas-metragens, reportagens, abordando temas relevantes para suas comunidades. "Quero que eles não apenas aprendam a operar equipamentos, mas que usem esses conhecimentos para contar suas próprias histórias, para dar voz às suas comunidades." Silvio escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou sugestões, mas principalmente deixando que Carlos desenvolvesse suas ideias. "E há mais uma coisa", continuou Carlos. "Gostaria de estabelecer um fundo de bolsas de estudo para que os participantes mais dedicados possam cursar faculdades de cinema, jornalismo ou comunicação." "Ambicioso", comentou Silvio, sem demonstrar se aprovava ou não a ideia. "Sim, senhor. Mas acredito que é necessário. Não basta dar a esses jovens uma habilidade técnica. Precisamos abrir portas para que eles possam realmente transformar suas vidas." Silvio refletiu por alguns instantes antes de responder. "Sabe por que decidi ajudá-lo naquela noite de inverno, Carlos?" A pergunta pegou Carlos de surpresa. "Imagino que tenha sido por generosidade, Sr. Abravanel." "Em parte, sim, mas principalmente porque vi em você algo que talvez você mesmo não conseguisse enxergar naquele momento. Potencial. Vi alguém que, com a oportunidade certa, poderia não apenas se reerguer, mas fazer a diferença na vida de outros." Silvio levantou-se e caminhou até a janela de sua sala, de onde se podia ver parte da cidade de São Paulo. "Este país está cheio de talentos desperdiçados, Carlos. Pessoas com potencial extraordinário que nunca terão a chance de desenvolvê-lo. Se pudermos mudar isso, mesmo que para um pequeno grupo de jovens, já terá valido a pena." Virando-se para Carlos, completou: "Aprovo suas propostas, todas elas, e darei instruções para que a doutora Luciana providencie os recursos necessários." Em fevereiro de 1995, conforme planejado, a Fundação Abravanel foi oficialmente inaugurada com 3 programas iniciais: o de audiovisual, dirigido por Carlos, um de empreendedorismo, voltado para microempreendedores de comunidades periféricas, e um de apoio educacional, oferecendo reforço escolar e preparação para vestibular a estudantes de escolas públicas. A sede da Fundação, um prédio reformado no bairro do Brás, abrigava salas de aula, estúdios, laboratórios de informática e uma biblioteca comunitária. Na entrada principal, uma placa discreta trazia a filosofia da instituição:
A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. A maior herança que podemos deixar é a oportunidade para que outros realizem seu potencial. Abaixo da frase, em letras menores, a assinatura Senhor Abravanel. No dia da inauguração, enquanto Carlos observava os primeiros 30 jovens selecionados para o programa de audiovisual, conhecendo as instalações, sentiu uma presença ao seu lado. Era Silvio Santos, que havia chegado discretamente, sem o alarde que normalmente acompanhava suas aparições públicas. Está satisfeito com o resultado, Carlos? Muito além das minhas expectativas, Sr. Abravanel. Ainda me parece um sonho. Silvio sorriu. Sabe o que minha mãe dizia sobre sonhos? Que eles são como sementes, precisam de terra fértil, água, luz e, acima de tudo, de alguém que acredite neles o suficiente para cultivá-los dia após dia. Observando o entusiasmo dos jovens ao explorarem o estúdio recém-equipado, Carlos pensou em sua própria jornada, da estabilidade à miséria, da desesperança ao recomeço, e agora a possibilidade de ajudar outros a evitarem o mesmo caminho de sofrimento. O ciclo se completa, murmurou, mais para si mesmo que para Silvio. Não, meu amigo, corrigiu o apresentador que o ouvira. O ciclo continua. Cada um desses jovens, ao transformar sua própria vida, terá a oportunidade de influenciar positivamente outras pessoas. E assim, o que começou como um encontro casual em uma noite fria de inverno pode se multiplicar infinitamente. Naquele momento, observando os rostos esperançosos dos jovens que começavam sua jornada no programa, Carlos compreendeu plenamente a lição mais valiosa que aprendera com Silvio Santos. A verdadeira generosidade não é apenas dar a alguém o que ele precisa no momento, é dar-lhe as ferramentas para que possa, um dia, não apenas suprir suas próprias necessidades, mas também ajudar outros a fazerem o mesmo. E assim, em um galpão reformado no Brás, o ciclo da generosidade continuava, expandindo-se como ondas em um lago, tocando vidas que nem Carlos nem Silvio jamais conheceriam pessoalmente, mas que, de alguma forma, seriam para sempre parte de sua história compartilhada. Pois, como Silvio Santos costumava dizer em suas reflexões mais íntimas, o bem que fazemos hoje pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas, para quem o recebe, pode ser a diferença entre desistir e continuar lutando. E quando essa pessoa fortalecida estender a mão a outra, nosso gesto inicial terá se multiplicado. É assim que transformamos o mundo, um coração de cada vez.